para Jope, vai chamar um homem por nome Simeão, Pedro, que vai estar em tal casa. Deu as características da casa. E quando chegar lá, este homem será convidado a vir lhe trazer uma palavra. Ele saberá o que te dizer. O texto que nós lemos diz que Cornélio levantou-se e imediatamente separou alguns dos seus serviçais, entre eles um soldado bondoso, e mandou naquele endereço que o anjo tinha ordenado. Chegando então a Jope, aqueles homens que Cornélio enviou, chegou na casa de Pedro. Não, antes de chegar na casa de Pedro, Deus precisava trabalhar na vida de Pedro. Então, imagine comigo, Deus manda um anjo lá a Cornélio, a 50 quilômetros de Cesareia, mandar Cornélio enviar alguns dos seus a chamar Pedro, porque Pedro teria que ir até Cesareia levar uma palavra àqueles gentios. Mas como Pedro receberia estes enviados por Cornélio, se Deus primeiramente não trabalhasse no coração de Pedro? Então o que Deus faz com Pedro? A Bíblia diz que por volta da 6ª, Pedro estava com fome, subiu ao terraço para orar. E ele foi meio que arrebatado em espírito, Pedro. E nesse mesmo momento que Pedro está sendo arrebatado em espírito, aqueles homens vêm vindo para a casa de Pedro, chamar Pedro. Mas Pedro agora ele está num período de êxtase. Ele não está mais em si como homem carnal. Ele está agora recebendo uma visão de Deus. E Pedro então olha para os céus e vê um vaso descer dos céus de uma forma de um lençol, mas não é um lençol, é um vaso, a Bíblia diz. Só que a Bíblia diz que ele veio de um formato de lençol atado nas 4 pontas, mas era um vaso. E nesse vaso tinha a figura de muitos animais, quadrúpedes, répteis, aves, animais comuns e impuros. E os judeus naquela época, e Pedro não era diferente, eles tinham uma lista do que podia comer ou deixar de comer. Tais animais podia comer, outros não. E nesta visão, Pedro viu todos os animais que ele não poderia comer. E aí então veio uma voz do Senhor e diz a Pedro: Pedro, está com fome? Meio-dia, mata e come. Pedro instantaneamente dá uma resposta para Deus: de forma alguma comerei tal coisa, porque é imunda. E o que Deus fala para ele: quem é você, Pedro, para dizer o que é imundo, o que eu purifiquei? Quem é você, Pedro, para dizer que o que eu estou mostrando a você é puro? Quem é você, Pedro? Então Pedro recebeu 3 vezes a voz de Deus, disse: come, come e come. O foco da pregação da palavra de Deus esta noite não é o que vamos comer ou deixar de comer, mas o foco da pregação da palavra de Deus está no que Deus classifica como puro. Quem é o homem para classificá-lo como impuro?
Então, depois daquela visão que Pedro teve, ele ainda meio que duvidando do que tinha acabado de ver, já entendendo a mensagem, mas ainda duvidando, eis que o Espírito Santo de Deus, não foi nenhum servente daquela casa, que eu acho que nem tinha servente naquela casa, nenhum segurança, nenhum guarda, não tinha ninguém naquela casa, que foi avisar Pedro que tinha 3 varões batendo a porta, mas foi o próprio Espírito Santo de Deus que foi a Pedro e disse: Pedro, há na sua porta 3 varões que veio te buscar, prepara-te para ir com eles. Glória a Deus. E o texto diz que Pedro foi à porta e lá estavam os 3 varões. E Pedro os recebeu e disse: entrai. E o texto diz que eles entraram na casa de Pedro e ali pousaram à noite. Pousaram à noite. No dia seguinte, saíram cedo, porque 50 quilômetros de Jope a Cesareia não é como o dia de hoje, que eu pego meu carro e 1 hora tranquilamente estou lá. De ônibus 2 horas, de trem 1 hora mais ou menos, rápido. Mas eles não tinham a condução que nós temos hoje, e eu creio que aqueles homens tiveram que sair cedo. Saíram cedo, chegaram a Cesareia. Só que antes de chegar em Cesareia, Cornélio estava muito ansioso, porque ele não sabia o que este homem que ele mandou buscar iria falar. O que Cornélio fez? Bom, foi o anjo do Senhor que mandou eu fazer isso, então só pode vir coisa boa. Reuniu todos os vizinhos e parentes naquela casa de Cornélio, que não devia ser pequena, igreja. O homem era bem financeiramente falando, então ele devia ter o senhor de um palácio, uma mansão, um casarão muito grande. E a Bíblia diz que ele reuniu o máximo de pessoas que ele conseguiu convidar. E quando Pedro então se achega a Cesareia, detalhe, Pedro não foi sozinho. Além dos que foram buscar ele, Pedro levou mais alguns dos seus como testemunho, que talvez depois Pedro pensaria que teria que justificar à sua igreja o que ele foi fazer em Cesareia, terra de gentios. Então Pedro levou algumas testemunhas com ele, tipo assim: olha, vão comigo, qualquer coisa são testemunha do que eu fui fazer lá. Vocês têm ideia do que Pedro era. Então, chegando agora na casa de Cornélio, Cornélio vendo aquela imagem de Pedro chegando, o texto diz que Cornélio ajoelhou e o adorou, porque na cabeça de Cornélio, Pedro também seria um anjo, já que é um anjo que mandou buscar Pedro. Na cabeça de Cornélio, Pedro também era um anjo. E o texto diz que imediatamente Pedro diz: levanta-te, Cornélio, que eu também sou um homem como tu. E adentrando Pedro àquela casa de Cornélio, ele já foi percebendo que estava repleta de visitantes. E o texto diz que Pedro, meio que grosseiro, imagina, Ademir, eu chegar na tua casa e dizer o seguinte: ó, você sabe que eu não queria vir aqui não, meu. Você sabe que por minha vontade eu não colocaria os pés na sua casa. Puxa vida, parece que Pedro está meio grosso com Cornélio, mas foi exatamente assim que Pedro fez. Ó, Cornélio, você sabe muito bem que um judeu, ele não pode nem se aproximar, muito menos entrar na casa de gentios. Mas olha aqui, eu vim, estou aqui porque Deus é que me chamou.
Interessante que nós temos muitas coisas que Deus ainda precisa mudar em nós, igreja. Esse negócio de ser crente só cumprindo tabela não funciona para Deus. Nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus mudar aquilo que é necessário em nossas vidas, para que nós possamos servi-lo de acordo com a sua vontade. Pedro era um homem zeloso, mas tinha algo a ser modificado. E esse algo a ser modificado significava levar o Evangelho aos gentios. Mas Pedro tinha uma grande resistência, porque Pedro fazia acepção de pessoas, e Deus não faz. Deus não escolhe as pessoas pelo que ela tem, e nem pelo que ela é, mas é porque Ele ama. Se Jesus tivesse que me escolher na época que Ele me escolheu pelo que eu tinha, misericórdia, eu não tinha nada, e pelo que eu era, pior ainda. Mas pela graça e misericórdia Ele me escolheu. Mas não é porque Ele me escolheu que Ele vai me aceitar do jeito que eu era. Ele vai me transformar aos poucos. Ele vai me lapidar aos poucos. Ele vai me mostrar o seu mistério aos poucos, para que aos poucos eu venha fazer a sua vontade. É assim que o Espírito Santo de Deus trabalha em nossas vidas. Não é da noite para o dia que Deus nos transforma, igreja. É aos poucos, é um processo. Há uma evolução espiritual na vida de cada um que aqui aceitou Jesus. Jesus começa a mudar o nosso pensamento, o nosso vocabulário, as nossas atitudes, os nossos gestos, os nossos pensamentos. O Espírito Santo começa a mudar, e aos poucos. E é só o Espírito Santo de Deus que transforma e que muda. Quando Pedro então chega ali naquele ambiente, Pedro diz assim: e nos mandou pregar ao povo e a testificar que Ele é que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, e que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra de Deus. Vamos imaginar aqui a situação. Pedro, com alguns dos seus judeus também, ali, na casa de Cornélio. Cornélio, um homem gentil, cheio de gentios naquela casa. Então eu imagino que deveria ter uma meia dúzia de judeus, e o resto todos gentios. Fazemos aqui uma parada. Eu fui estudar um pouquinho a vida de Cornélio. Cornélio era um homem, como o texto diz, respeitado pela sociedade como um homem justo. A sociedade via em Cornélio um homem justo. O texto diz que um homem piedoso, orava continuamente a Deus. Em uma outra versão diz que ele também ensinava a sua família. Ele ensinava o quê? O judaísmo. Cornélio ensinava a sua casa, a sua família, a lei do Velho Testamento. O judaísmo naquela época era a lei, era a religião permitida, a única religião permitida naquela época que poderia oferecer sacrifício a Deus. E Cornélio começou a observar a religião do judaísmo e tirou desta religião alguns bons feitos. Entre esses, a oração em horas determinadas.
que o judeu é assim, igreja. Eles têm horas determinadas a parar tudo que está fazendo para orar. Cornélio, então, observando essa religião, o judaísmo, tirou dela alguns feitos, e a oração foi a que predominou. O texto diz que Cornélio orava continuamente, então ele tinha um processo de oração, e ensinava os seus, os bons costumes da religião judaica. E o texto diz que era um homem que dava muitas esmolas. Igreja, eu vou ser sincero com vocês, esse texto me chamou muita atenção, porque a esmola, quando ela é dada com amor, a Bíblia aqui nos prova que ela chega a Deus. O que era essa esmola? Quem veio no catolicismo, como eu, ou se alguém aqui ainda está no catolicismo, é muito comum dar-se esmola. No catolicismo tem que se dar esmola, é necessário dar esmola. E esse texto diz que as esmolas e a oração de Cornélio chegou a Deus. Só que somente a esmola e as orações não eram suficientes para o propósito que Deus tinha na vida de Cornélio. Por isso que mandou chamar Pedro. Vai lá, chama Pedro, que Pedro sabe o que você precisa, além das suas esmolas e além das suas orações. E o que Pedro chega de cara, mas Pedro não sabia nem o que ele ia falar. Mas é o Espírito Santo de Deus que diz assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído por juiz dos vivos e dos mortos, e a esse dão testemunho todos os profetas, que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Cornélio ainda não tinha ouvido essas palavras, que ele precisava ter os seus pecados perdoados, que não era só dar esmola, não era só orar, mas que os pecados de Cornélio precisavam ser perdoados. Cornélio precisava da salvação em Cristo Jesus, mas só Pedro tinha essa palavra. Então Pedro é o que precisava ir até Cornélio falar. Então, voltando agora àquela meia dúzia de judeus, com a casa cheia de gentios, o que esses judeus e Pedro assistem? Um derramamento do Espírito Santo de Deus sobre todos que ali estavam naquela casa. E a Bíblia diz que eles falavam em línguas e adoravam a Deus. E os judeus ficaram maravilhados. Nossa, o que nós estamos vendo? Esse povo que a nós foi levado que era imundo, e Deus derrama o seu Espírito sobre estes. E aí Pedro então diz: calma lá, eu estava errado ao extremo. Olha o que Deus está fazendo na minha frente. E olha o que diz a palavra de Deus, versículo 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes? Pedro está dizendo àqueles judeus que estão com ele: por um acaso vocês vão negar a água do batismo para esses que já foram batizados pelo Espírito Santo de Deus? Que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou Pedro que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram que ele ficasse com eles mais alguns dias. Igreja, esse texto é tremendo. O Espírito Santo de Deus agindo 50 quilômetros, 50 mil quilômetros
1.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, 100.000 quilômetros, planeta Terra inteiro, não tem espaço para que o Espírito Santo de Deus não mova pessoas. O Espírito Santo de Deus, ele vai à frente abrindo caminhos para o seu povo passar.